Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Educacional. Na aula de hoje, passarei para vocês algumas questões da disciplina de matemática, especificamente sobre o conteúdo de porcentagem. Estou fazendo esta aula para o concurso da SEMG, concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, o certame que ocorrerá em 2025, agora, no mês de setembro. E, para isso, darei aqui algumas aulas de matemática para vocês, totalmente gratuitas, certo? Então, começando aqui com o tema de porcentagem, que é um dos temas que aparece aí no conteúdo programático deste concurso. Então, a banca é a banca Consulplan. Serão 5 questões de matemática, e então vamos aí tentar gabaritar todas essas 5 questões. Vou trazer para vocês sempre questões específicas de outros certames também da própria banca Consulplan, extraídos do site Que Concursos. Então, acompanhem tudo e vamos começar. Desejo muito boa sorte a todos que farão este concurso, todos os professores, meus colegas de profissão. E o que eu também tenho a lhes dizer é que, se por favor puderem curtir este vídeo e compartilharem com aqueles que precisam aprender um pouco mais sobre os conteúdos que serão apresentados aqui, tenho certeza que será de grande ajuda, tanto aos que assistirão aos vídeos, quanto a mim aqui no canal. Tudo bem? Então, vamos começar. Aqui eu trouxe para vocês o conteúdo teórico, tá certo? Este conteúdo também vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar. Estará liberado para vocês. Então, isso daqui vocês podem acompanhar depois a teoria. Eu já vou direto para a parte da resolução dos exercícios. Faremos hoje 5 exercícios de edições passadas da banca Consulplan. Então, vamos começar aí com a questão número 1. Um produto teve aumento de 25% e depois um desconto de 20%. Qual a variação final? Aqui é onde muita gente já começa errando, né? Acha que teve um aumento, então 25%, depois teve um desconto, menos 20%, né? 25% menos 25%. Ela já vem correndo aqui, muito bonita, pimpona, e marca a letra C. Errado, né? Já perdeu a questão e pode aí acabar perdendo até a vaga, dependendo da situação, não é verdade? Isso nós não queremos, com certeza. O que nós temos aqui, pessoal? Temos uma variação da taxa, certo? Que incidiu sobre o valor de um produto, tá bem? Então, por exemplo, cheguei lá, eram R$100 o produto, cheguei no dia seguinte, ele teve um aumento de 25% por baixa demanda, e depois o pessoal começou a ver que o produto não saía, vamos dar um desconto. Na semana seguinte, cheguei lá, o produto sofreu um desconto de 20%. Isso significa o quê? Qual vai ser o percentual, a taxa ou de aumento ou de diminuição, né, de desconto que ocorreu em relação a essas variações que houve aí na taxa, né, na taxa que incidiu sobre o valor do produto. Como nós podemos resolver isso, pessoal? Podemos fazer intuitivamente, não temos nenhum valor do produto, então podemos fazer, sei lá, colocar um valor qualquer, né, R$100, por exemplo, e fazer por regrinha de 3, né, por exemplo. O que vai ser mais demorado, eu não indico, mas vou apresentar para vocês diferentes formas de resolver. Então, R$100 seriam 100%, tá certo? 25% seriam quanto? X. Então, fazemos aqui a conta multiplicando em X cruzado. Então, ficaria o 100% vezes X igual a 100 vezes 25%, certo? Então, 2500, né? Só a gente acrescentar ali os 2 zeros, por cento. O que nós sabemos aqui?
que o 100% é igual a 1, né? 100% é 100 sobre 100. E 1 vezes x é x, tá certo? Então, aqui nem precisaria colocar. E o 25% é o mesmo que 25 dividido por 100. É só eu vir aqui cortar esses dois zeros. Ficaríamos com 25, certo? Que corresponderia a 25% de 100. Tá certo? Não precisaria fazer conta nenhuma, gente. Quando estamos falando de 100, a gente não faz conta, mas vamos fazer aqui só para vocês perceberem, tá bem? Então, o produto aqui passaria a ter o valor inicial mais o aumento que ele sofreu. Então, o valor final dele vai ser de R$ 125, tá certo? Posteriormente, me diz que ele sofreu um desconto de 20%. Por que as pessoas não podem subtrair aqui 25 menos 20 diretamente e já incidir sobre algum valor? Porque aqui estará o erro, né? O 25% ele incide sobre um valor X, né? Um valor inicial. Já os 20% ele incide sobre aquele valor inicial mais a taxa de 25% que incidiu. Tá certo? Então vai ser um outro valor base. Portanto, eu não posso juntar estes dois valores aqui diretamente. Tenho que fazer de modo separado. Bom, então agora temos um produto que custa R$ 125, tá certo? Isso equivale a 100%. Fazer a mesma coisinha aqui com a regra de 3, né? Então, quer dizer que 20% deste valor serão x, né? Então, fazemos novamente a conta. Já sabemos que 100% é 1, não precisa, então 100% vezes x é igual a 1 vezes x, que é x. Igual a 125 vezes 200, 125 vezes 2, 250. Com esse zero aqui, é 2.500%, tá certo? Se é 2.500 dividido por 100, é como se eu simplesmente cortasse isso daqui, né? O porcentagem, que significa o denominador 100, e esses dois zeros. Então, o que me sobra, gente? R$25. Ou seja, o desconto em relação a 125 com 20% vai dar um total de R$25 de desconto. Então, se é um desconto, eu vou saber agora o valor final do produto. 125, que é o valor que eu tinha agora de base, menos, porque é um desconto, de R$25. Ou seja, o valor final do produto, 125 menos 25, R$100. Se eu comparo com o valor inicial do produto, que era de R$100, e o valor final depois de tudo isso volta a ser R$100, qual foi a variação final, gente? 100 menos 100. Quanto que dá isso? 0. Meu Deus, professor, mas eu fiquei quase meia hora fazendo essa continha. Estou exagerando, mas 5 minutos aí fazendo essa conta, 3, sei lá. Gente, não precisa fazer tudo isso. Vamos aqui ver outras formas de resolver esse tipo de questão, tá? Aqui no material eu trago para vocês uma fórmula, que é bem simplesinha também, tá? Aqui eu mostro quando tem aumentos sucessivos, aumentos seguidos de desconto ou dois descontos sucessivos. E aí temos essa fórmulazinha aqui, tá? Que a fórmula diz o seguinte: a variação final, né, vai ser igual a taxa 1 mais, mais ou menos, né, no caso vamos colocar mais, a taxa 2 mais a taxa 1 vezes a taxa 2, ou seja, o produto da taxa 1 pela taxa 2, tudo isso sobre 100, tá certo? Então aqui nós podemos ter essa fórmula da variação percentual, tá bom? Então se a gente colocar isso, os valores que nós temos aqui dentro dessa fórmula, esse também é um caminho, às vezes, um pouco mais difícil, né? Porque as pessoas, às vezes, não gostam de guardar fórmulas ou não têm facilidade com isso. Mas vamos lá. Também é bem simples, né? Vamos fazer aqui 25 menos 20, né? Porque mais, aqui o desconto é menos, né? Então, aqui eu posso colocar que é mais ou menos, tá bom? Aqui também mais ou menos, né? Depende do que nós temos. Aqui temos um desconto, então houve um aumento de 25, houve um desconto de 20, então 25 menos 20. E aqui, mais
o meu aumento vezes o meu desconto, ok? Tudo isso dividido por 100. Então, a variação foi de 25 menos 20, 5. Mais 25 vezes 20, vezes 5 vezes 2, 50, com 0, 500, né? E 500 mais aqui com menos aqui, fica menos, né? Joguinho de sinal, gente, matemática básica. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, 500 dividido por 100. Aqui cancelamos os zeros. 5 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, temos 5 menos 5 igual a 0. Ou seja, teve uma variação de 0%. Não teve uma variação em relação ao valor inicial. Tudo bem? E em relação à taxa também, acabou chegando aí a este valor, letra A. Bom, mas as pessoas não gostam de usar fórmulas. Então, o que eu faço? O que eu faria se eu estivesse nesse concurso? Eu pouparia algo que é preciosíssimo na nossa vida, né? O tempo. O que eu faria, então? Eu usaria o macete. Qual que é o macete, gente? Vamos lembrar que 100%, né, ou seja, a totalidade de algo é igual a 1 inteiro, correto? Então, nós podemos trabalhar com o percentual em relação ao valor centesimal dele, que é quando o denominador é 100, tá certo? Ou nós podemos trabalhar também com o seu valor decimal, que é quando nós entendemos que 100% é igual a 1 inteiro. O que é mais de 100% vai ser mais que 1, né? Por exemplo, 120% vai ser 1,2, tá certo? 150% de algo, 1,5. 200% de algo, 2 inteiros. Agora, e se for dentro do 100, né? Até o 100. Então, por exemplo, 10%, 0,1. 50%, 0,5. Certo? Porque nós estamos trabalhando em relação a 1. Como que é isso, professor? É só dividir, ó, 50 sobre 100. Estou dividindo algo por 100, ó. Eu vou andar 2 casinhas para trás, porque são 100, né? Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2. A vírgula vem para trás do 5, certo? 0,5. Professor, e se vamos ver aqui, 1%. Se 10% é 0,1 e 1%. 1%. Como que transformamos isso no decimal? Então, ele vai ficar 0,01, porque vai ser 1 dividido por 100. Se eu andar com a vírgula que estava aqui, eu vou vir uma casa, 2 casas. E onde não tinha nada, eu preencho com 0, tá certo? Beleza. Sabendo disso, o que nós podemos fazer aqui? Podemos pensar que um aumento de 25% em relação a algo que era o total, né, que era 1, se eu tenho um aumento de algo, eu vou somar esse aumento. Então, vai ser 1 inteiro, que eu já tinha sempre, mais o aumento que ocorreu. Por exemplo, aqui 25%, 0,25, correto? Em representação decimal dessa porcentagem. Então, aumentar 25% é o mesmo que aumentar a uma taxa de 1,25, tá certo? É bem mais fácil utilizarmos a representação decimal para resolver as contas, os cálculos. Tá certo, então quando é um aumento, eu somo a 1 inteiro, este aumento percentual. E quando é um desconto percentual, o que eu faço? Eu vou fazer a subtração de 1 inteiro. Então, 1 inteiro menos, porque é um desconto, 20%. Será que eu vou colocar menos, como que eu vou fazer, né, para isso? Então, menos 20%, 0,2, em relação a 1 inteiro, né? Então, como que vai ser isso? 1 menos 0,2, 0,8. Ou seja, quando alguma coisa tem um desconto de 20%, ela passa a ter um preço que corresponde a 80% em relação ao seu valor inicial, tá certo?
Então, sempre que eu tiver um desconto percentual, eu subtraio de 1 inteiro. Vamos então fazer aqui, gente, como que eu resolvo isso? Eu vou multiplicar essa variação percentual uma pela outra e também vou multiplicar pelo valor inicial do produto. Se nós não temos, nós queremos só saber a variação, né, percentual, então vamos somente multiplicar uma pela outra, neste caso. 25%, um aumento, nós já sabemos que isso aqui corresponde a 1,25. Um desconto de 20%, eu já sei que isso aqui corresponde a 0,8, correto? Então, eu vou fazer 1,25 vezes 0,8. O resultado que eu vou encontrar aqui é a variação final, tá bem? Então, como que eu faço isso, gente? Vamos lá. Posso fazer multiplicando, né? 1,25 vezes 0,8. Vou colocar um embaixo do outro, aqui, para facilitar. Vou fazer do lado de cá, fica melhor. 1,25 vezes 0,8. Lembrando que tem 3 números depois da vírgula, a gente vai ter que trabalhar isso no final, né? 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. E aqui, zeros, né? Porque o zero multiplicado por qualquer número é 0. Então, 0, baixa aqui, 0, 0, aqui eu somo tudo, né? E 1 com 0, 1. Bom, pessoal, então agora vamos contar 3 casinhas que tinha depois da vírgula. Olha lá, essas 3 casinhas aqui, tá? Então, vamos contar, ó, a vírgula tá aqui. Vamos andar 3 para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai parar exatamente no 1, tá? Então, vai ser 1,000. O que significa 1,000, gente? É um inteiro, tá bom? Então, o V aqui, 1,25 vezes 0,8, é igual a 1. Então, essa é a minha variação final. Mas será que o resultado é 1? Não. Por quê? Porque eu vou subtrair, né, do 1 inteiro que eu tinha no início. Então, 1 menos 1 vai ser igual a 0. Tá certo? Então, não teve aí nenhuma variação no final das contas. Um produto que valia R$100 no início, que sofre um aumento de 25%, depois um desconto de 20%, acaba voltando aos seus R$100, ao seu valor inicial. Tá certo, pessoal? Então, bem simples assim, tá bom? Se eu quisesse fazer depois vezes o valor do produto, eu já encontraria o valor final, tá bom? Então, questão número 2. Pedro investiu 2.000 e teve lucro de 15%. Então, como que eu faço isso, gente? Vejam só, aqui eu já tenho uma continha para fazer, tá? Vamos interpretar. Muita gente não consegue interpretar a questão, até sabe utilizar a matemática, né? Mas não sabe interpretar. Quanto precisa investir com 10% de rendimento para ter o mesmo lucro? Então, veja, este aqui foi o lucro que ele obteve, um lucro de 15%. Em relação a qual valor? Em relação a um investimento de 2.000. Nós sabemos que o valor final, ou seja, o nosso montante, ele vai ser igual ao valor inicial que nós temos, né? Vezes 1, que vai ser o meu valor total inicial do produto, né? Ou seja, tem 100%. Mais uma taxa I, né, que nós queremos incidir sobre este valor para que nós tenhamos um resultado final aí depois dessa taxa, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aplicar esses 15% em relação ao 2.000, né? Então, se teve lucro, ou seja, aumentou 15%, né? Eu vou fazer aí, mas nós já vimos que não precisa de fórmula, tá bom? Essa que eu acabei de mostrar, é um caminho um pouco mais longo. Eu posso fazer daquela forma como eu mostrei para vocês, né? Então, o valor do produto vezes 1,15.
1, por que 1, gente? Porque é o valor total. E por que é 0,15? Porque é 15% em relação a esse total. Logo, essa taxa aqui de juros vai incidir sobre os 2.000, é o que está exatamente dizendo aqui para vocês nessa primeira parte do enunciado, tá bom? Então, vamos lá? Vamos fazer aí 2.000 vezes 1,15. Nós vamos ter um resultado final, um montante final aqui, tá bem? Então, como que fica isso, né? Eu posso fazer separado para não ter que fazer conta, ó, 2.000 vezes 1, 2.000, mais 2.000 vezes 0,15. Então, 15 vezes 2, 3. 0, 0, né? Porque é 0,15. Então, é como se eu descontasse aqui esses dois zerinhos, tá? E multiplicasse por 15. 20 vezes 15 é 300, tá certo? Então, 2.000 mais 300, 2.300. Se eu pego o meu valor final menos o meu valor inicial, o que eu vou ter? Eu vou ter 2.300 menos 2.000, eu obtenho o meu lucro, tá? O meu lucro, que foi de R$300, tá certo? Pronto, então, acabou? Vamos marcar 300 nas respostas? Vamos ver. Ah, não tem 300, e agora? Ih! Vamos ler o restante da questão. Já sabemos que o lucro ali foi de R$300. Ok? Quanto precisa investir com 10% de rendimento para ter o mesmo lucro? Olha o que ele quer saber. Quanto uma pessoa precisa investir? Então, eu quero saber quanto que eu tenho que investir, meu valor de investimento, o meu valor inicial. Quanto que eu preciso investir, tá? Lembra, ó, F é igual vezes I, tá bom? Então, quanto que eu tenho que investir? Quero saber aqui o valor inicial, quanto que eu quero investir, com 10% de rendimento. Então, eu tenho aqui o meu I de 10%, tá? Então, o meu I, eu já sei que ele vale 10%. O meu Izinho, né, que é a taxa. O meu Izão, que é o valor inicial, eu já sei. Aliás, eu não sei, eu quero encontrar. Para ter o mesmo lucro. Ó, para ter o mesmo lucro. Que mesmo lucro, gente? Os R$300 que tinham incidido, que tinham sofrido a incidência dos 15%, né? Em relação aos 2.000. Então, eu quero saber o meu valor final? Não, eu já tenho, né? São R$300, tá? Então, eu quero saber quanto que eu tenho que investir a uma taxa de 10% para obter R$300. Então, isso daqui vai ser igual a I, que eu quero descobrir, né? Lembrando que o meu I é o meu valor inicial, tá bem? Como o meu valor inicial eu ainda não tenho, vou deixá-lo ali em forma de incógnita, tá certo? E eu tenho a minha taxa, que é de 10%. Como que é 10% em decimal, gente? 0,1, beleza? O que eu faço agora? Eu tenho que isolar o I, que é a minha incógnita, para encontrar o seu valor. O que eu faço para isolá-la? Eu vou pegar o outro termo que está relacionado a ela e vou passar para o outro lado da igualdade, com operação inversa. Ou então, eu vou somente dividir dos dois lados, né? Para manter o equilíbrio da balança, né? A igualdade, por 0,1, tá? Posso fazer dessas duas formas, tá bem? Vamos fazer essa aqui, o pessoal está mais acostumado, que é passar para o outro lado da igualdade com operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, o I está multiplicando 0,1, se o 0,1 passar para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, o I é igual a 300 dividido por 0,1. Ué, professor, mas você trocou, o I estava do lado direito, agora ele está do lado esquerdo, não tinha que trocar sinal? Não, gente, eu apenas troquei as duas partes da igualdade, tá bom? Eu só fiz um espelhamento entre elas.
Ou seja, vejam aqui que se eu colocasse da mesma forma, né, 300 sobre 0,1 igual a I, é a mesma coisa que I igual a 300 sobre 0,1, tá bem? Então não tem importância neste caso aqui. Como que eu faço isso, gente? Como que eu faço essa conta? 300 dividido por 0,1. Divisão com número decimal, gente. O que que eu faço? Eu tenho que igualar o número de casinhas que estão aqui depois da vírgula, acrescentando zeros ao dividendo, tá certo? Então, eu tenho uma casa depois da vírgula. Para eliminar esta vírgula, eu acrescento um zero aqui ao dividendo, e o meu divisor passa a ser 1. 3.000 dividido por 1, 3.000, certo? Então, 300 dividido por 0,1 é igual a 3.000 reais. Ou seja, eu preciso de 3.000 reais para que, incidindo uma taxa de 10%, eu consigo obter um lucro de 300 reais. Precisaria fazer essa conta toda? Lógico que não. Claro que não, né, gente? É só você pensar, se deram 300 reais aqui, e eu estou incidindo sobre um valor 10%, 10% de quanto que vão ser 300? Obviamente 10% de 3.000, tá certo? Então era só pela lógica, não precisaria nem fazer cálculo nessa segunda etapa, tá bem? Na primeira também não precisaria fazer muito cálculo, não. É só você pensar aqui 15% em 2.000, né? 15 vezes 2, 30. O porcento você corta 2 zeros aqui, né? Acrescenta um zerinho a mais, 300. Mas enfim, não vamos embananar a cabeça. Tudo bem até aqui? Passemos para a próxima. Questão 3. Ah, professor, mas você está falando conceitos aí que eu não sei, não faço ideia, não sei nem o que é a porcentagem. Já disse para vocês, né, vai ter aí o material sendo enviado, esse material que tem todo o conteúdo, olha lá que legal, gente. Tem todo o conteúdo bem explicadinho para vocês, passo a passo, tá? Conceitos e tudo mais, fórmulas, para quem gosta de fórmula. Mas eu ensino também aqui os macetes para vocês. Vamos para a questão 3. Um blog iniciou uma votação a fim de saber se seus leitores assistiam quem assiste a algo, a filmes ou a séries, e obteve o seguinte resultado. Professor de português dando aula de matemática é babado. Mas enfim, vamos lá. 46% dos leitores assistiam a filmes. Aqui tá legal, ó. Assistiam a filmes. 475 leitores assistiam apenas séries. Apenas as séries. E 200 leitores não assistiam nem a filmes nem a séries. Ok. O número total de leitores, então ele já fala aqui pra mim, ó. Número total de leitores. Então ele quer saber o total de leitores que participavam da votação qual que vai ser o total, gente? Eu posso ver que dentre essas 3 categorias aqui, eu tenho aqueles que assistiam a filmes, eu posso chamar de F, mais os que assistiam somente a séries, posso chamar de S, mais os que não assistiam nenhum nem outro, posso chamar de N. Tá bom? Ou seja, eu sei que o total de pessoas que participaram dessa votação é a somatória dessas 3 categorias, certo? Então aqui eu vou ter o total, se eu somar esses 3. Então vamos colocar isso aí com relação aos dados que nós temos, ó, 46% dos leitores, quem são os leitores? Todos, né? O total. Então 46% desse total assistiam a filmes, ou seja, o meu F vai ser igual a 46% do total que eu ainda não sei, que eu estou procurando, tá bem? Vamos transformar esse número percentual em decimal, 46%, 0,46. Já falei que é mais fácil trabalhar com número decimal em relação à porcentagem. Depois, o meu S, quem que vai ser meu S? 475, que são os que assistiam apenas as séries. E os que não assistiam a nenhum nem outro. N, já fala para mim, 200. Fácil, olha aqui, melzinho na chupeta. Então aqui T, né, o total de leitores vai ser
0,46t, que é o meu F, né? Tá aqui, gente, olha lá, estamos apenas substituindo ali na fórmula, tá bom? Quem que é o S? Mais 475, mais, quem que é o N? 200, tá ali, tá bem? Beleza! Então, aqui pagando rapidinho esses dados, para ter mais espaço. Como que nós vamos fazer isso, gente? Vamos passar tudo que tem letra, ou seja, que é incógnita. Veja que aqui está multiplicando, então eles são um termo único, tá bom? Vamos passar tudo que tem letra para onde tem letra. Tudo que é só número, onde tem só número, tá bom? Então, vamos passar o 0,46t para o lado esquerdo da igualdade. Então, vai ficar t. Veja que aqui, pessoal, ele está somando, né? Ele tem um valor positivo, um valor de soma. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade, agora sim, com a operação inversa. Então, menos 0,46 do total, né? Igual a 475 mais 200. Quanto que dá isso? 675, correto? Beleza. Quanto que vai ser aqui, gente? Lembrando que aqui eu tenho 1, né? Eu sempre tenho 1. Ele não aparece, mas ele está ali. Então, quanto que é 1 menos 0,46? Eu tenho 46 centavos. Quanto que eu preciso para chegar em R$1, gente? Então, se fossem 40, eu precisaria de 60. Então, se eu tenho 46, eu preciso de 54, tá certo? Então, 0,54. A 54 com 46, 1, ok? Beleza, então, t menos 0,46t, 0,54t, igual a 675. Tranquilo até aqui? Veja, então, que aqui a gente só está aplicando uma formulazinha básica de equação do primeiro grau, tá bem? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso que nós estamos fazendo, tá joia? Então, aqui, vamos lá agora isolar o t, porque é o valor total que nós queremos achar. Então, vamos passar este termo aqui que está dentro da multiplicação para o lado direito da igualdade. Se ele está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. T igual a 675 dividido por 0,54. E isso daqui quanto vai ser, gente? Podemos fazer, né? Podemos fazer aí, ó, 675 dividido por 0,54. 2 números depois da vírgula. Eu preciso de 2 zeros aqui para eliminar esta vírgula. Pronto, fechou. Então, aí. Então, vamos lá. 67 cabe uma vez, o 54. 55, 56, 57. Para 67, 13. Ok? 13 já não dá, né, para dividir por 54, então vou baixar o 5. 135, gente, 50, 100, 150 já passa, então 2 vezes. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, 105 menos 108, 8, 9, 10. 35, 37, não é isso? Deixa eu ver aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30. Então, 37. Agora, não dá também, vou abaixar o 0. Próximo número ali da minha divisão. Então, 370 dividido por 54, quanto que vai dar isso, gente? Então, 50, 100, 150, 200, 250, 5 vezes 250. Vamos ver aqui. 13. Não, peraí. Vamos ver se está certa essa conta aqui, gente. 8, 9, 10. Não, 20, né? 27. Desculpem aí. 27. Ok? 27, 28, 9, 30, 35. Certo. Agora sim, baixamos o 0. Agora, 50, 100, 150, 200, 250. 250, porque são 5 vezes 50. E 4 vezes 5, 20. Então, 250 com 20, 270, 5. Então, 5 vezes 54, 270 menos 270, 0. Abaixo outro 0,
0. 1.250. Pronto, chegamos à nossa resposta. Tá certo? Show, pessoal! Vamos para o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários também, que depois vou responder a todos. Vamos para o próximo. Número 4. Romário é polidor de carros e consegue polir 16 carros em 1 hora. Eita, Jesus, esse aqui é uma máquina, hein? 16 carros em 1 hora e 20 minutos. Vamos já elaborar isso aqui, ó. Então, ele consegue polir 16 carros em 1 hora e 20 minutos, ok? Vamos colocar assim, ó, 20 minutos, tá bem? Então, vamos pensar, se ele faz 16 carros em 1 hora e 20, quantos carros ele faz por minuto? Obviamente, ele não vai fazer um carro inteiro por minuto, né? Mas vamos encontrar quanto que seria isso por minuto. Por quê? Porque é legal a gente trabalhar isso aqui dentro de uma única unidade. Aqui eu tenho hora e minuto. Vamos passar tudo para minuto, certo? Fica mais fácil de trabalhar isso. Então, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Mais 20, então aqui temos 80 minutos. Ok? Beleza. Então, quer dizer que ele faz 16 carros em 80 minutos. Show? Como que eu faço essa regrinha de 3, então? 16 carros. Ele faz em 80 minutos. Quantos carros ele fará em 1 minuto? Pronto. Então, aqui eu vou achar, né? 80x igual a 16, né? 80 vezes x, 16 vezes 1, 16. Vamos isolar o x para encontrar quanto ele vale, né? 16 sobre 80. Vamos aqui fazer uma simplificação por quanto? Vamos ver aqui por 8, né? Então, 16 dividido por 8, 2. 80 por 8, 10. Ainda dá mais por 2, né? Então, daria ali por 16, mas enfim. Vamos ver aqui, né? Por 2, temos 1 sobre 5. 1/5 nós sabemos que é 20%, né? 0,2, tá bem? Então, quer dizer que ele faz 0,2 carro, ou seja, nem um carro inteiro, um pedacinho do carro, né? Por minuto. Ok? Beleza. Vamos continuar. Se Romário aumentar sua capacidade de polir em 50%, então quer aumentar em 50% a capacidade de polir. A capacidade dele é 0,2 carro por minuto. Se eu aumentar 50%, vai ser quanto por minuto? Então, eu vou fazer 50% a mais dentro desse 0,2, tá? Quanto que é 50% de um número? É a metade desse número, né? Porque 50% é metade de 100%. Então, é só dividir um número por 2, tá? 0,1 dividido por 2, perdão, 0,2 dividido por 2 é 1. Na verdade, é 0,1, perdão. Aqui, ó, 0,2 dividido por 2 é igual a 0,1, tá certo? Então, a metade, né, 50% da capacidade dele, de 0,2, vai ser 0,1. Ou seja, eu vou aumentar essa capacidade, tá? Então, quer dizer que eu vou ter o 0,2, que é 100%, mais 0,1, que são esses 50% que aumentaram, né? Então, 0,2 mais 0,1, 0,3. Ou seja, ele vai agora, a partir de agora, passar a fazer 0,3 carro por minuto. Beleza. Então, com o aumento de 50%, ele passa a fazer 0,3 carro por minuto. Tranquilo? Guardem essa informação e vamos ler o restante do nosso exercício. Quantos carros, olha lá, ele poderá polir em 2 horas e 10 minutos? Então, agora temos uma nova regrinha de 3, né? Então, se ele consegue polir 0,3 carro em 1 minuto, quantos carros ele conseguirá polir em 2 horas e 10 minutos? Passando tudo isso para minuto, quanto que fica, gente? Porque nós estamos trabalhando com a unidade de minutos, né?
2 horas, 1 hora tem 60, 2 horas, 60 vezes 2, 120. Mais 10, 130. 130 minutos. Então, em 130 minutos, ele fará quanto? É só multiplicar 130 por 0,3, né, gente? Quanto que é 13 vezes 3? Ah, professor, tem um problema com o número com vírgula. Faz aqui rapidinho. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Pronto, acabou, tá? 39 carros. Show? Como que você fez isso, professor? Não era 130 e o outro não era 0,3? Ué, gente, eu cancelei um zero daqui e tirei uma vírgula para cá. Tá certo? Vai dar na mesma. Show, pessoal? Se estão gostando da explicação, deixem o seu like para que eu possa fazer mais vídeos como este. E às vezes também trazer até mesmo a parte teórica, tá bem? Com mais exercícios. Número 5, última questão, vamos lá. Um computador que custava 1.500, então o valor do computador, né? O valor inicial do computador era de R$ 1.500, sofreu um aumento de 10%, então ele subiu 10%. Já falei que com 10% a gente não precisa fazer conta nenhuma, né? 10% é só você vir aqui e cancelar um zero, tá? Você já sabe quanto que é 10% de um valor. Então aqui, 10% de 1.500, já sabemos que são R$ 150, tá bem? Uma pessoa que comprar este computador após o aumento, então se aumentou 10%, ele era 1.500, eu sei que 10% são R$ 150, portanto agora o computador ele vale quanto? 1.500 mais 150. Esse computador agora ele vale 1.650, após essa taxa de aumento que incidiu sobre ele, tá bom? Beleza. Então vamos trabalhar com esse valor. Então após esse aumento, né? Ela comprou após esse aumento e efetuar o pagamento em 3 parcelas sem, sem juros. Pagará por cada, ou cacófato, por cada uma destas parcelas, uma quantia de quanto? Nossa, melzinho na chupeta, groselinha, chuvinha de groselha, como diria meu professor de matemática na engenharia. Então, vamos lá, gente, vão ser o quê? Eu vou pegar esses 1.650 e vou dividir em 3 parcelas, para saber, sem juros, olha que beleza. É só dividir por 3, né? Então, aqui, ó, 16 por 3, 6 seria 18, 5, né? 15. 16 menos 15 sobra 1. Abaixo 5. 15 dividido por 3, 5. Já sei, até já dá para saber qual é a resposta entre as opções. 0, 0, 0. Ou seja, R$ 550. Se ele pagar R$ 550 em 3 vezes, né? 550, mais 550, mais 550, ele chega ao valor de R$ 1.650, que foi o valor depois de que o computador de 1.500 sofreu um aumento de 10%. Ficou claro, pessoal? É esse o estilo de questão de matemática da banca Consulplan, tá bem? Então aqui está o gabarito também para vocês depois, tá bom? Mas o importante é saber resolver e chegar à resposta correta, o que nos importa para sermos aprovados, né? Não somente classificados, mas sim também nomeados, né? Para este concurso, que é o segundo concurso já que vai ocorrer da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, até porque a última banca, que foi a FGV, trouxe questões extremamente difíceis, né, muito complexas, e que acabou fazendo com que os professores não conseguissem a aprovação mínima. Tá bem? Então agora eles flexibilizaram muita coisa, inclusive, tá? Dei uma olhadinha no edital, posso até trazer também uma leitura do edital mais detalhada, aprofundada para vocês, mas bora estudar, né, pessoal? E é isso, muito obrigado, e se você curtiu este vídeo, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entregue para mais pessoas, compartilhe e deixem aí os seus comentários, dúvidas,
algum tipo de dica que vocês quiserem dar também, fiquem à vontade, o canal está aberto. Tudo bem? Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Vamos lá!